Boa tarde, todo mundo. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa de investidor digital Doce Doce. Todo dia aqui a gente conversa sobre investimentos imobiliários. Vamos descobrir como é possível se investir em apartamentos e fazer com que eles paguem sozinhos. Hoje estarei solito, sozinho, porque Vanessa está de viagem, voltando para casa. Já tudo gravado, tudo pronto já para a próxima workshop com lançamento que essa comunidade, nós preparamos para essa comunidade. Meu nome é Ignacio Corrales, sou diretor de marketing de Brokers Digitais e Brokers Digitais Brasil também. E para quem já não percebeu, eu sou estrangeiro, moro no Brasil, casado com brasileira, tenho um filhinho brasileiro, ele já está com 5 anos, ele é um chileno gaúcho brasileiro, moro no sul do país, moro pertinho de Gramado, 18 quilômetros de Gramado, uma cidade pequenininha chamada Três Coroas, tá? Bem lindo por aqui, sou apaixonado pelo Brasil, e todo dia a gente conversa às 12 com 12 minutos sobre algum assunto envolvendo os investimentos imobiliários. Hoje, nós vamos falar sobre como ter mais chances de ser aprovado no financiamento para investir em apartamentos, ou seja, quais variáveis afetam positiva ou negativamente para a gente ser aprovado para um financiamento. Lembrando que o financiamento é aquele que paga 70 ou 80% do valor do apartamento. E quando a gente tem valorização dos imóveis que a gente investe, a gente começa a ganhar dinheiro com dinheiro que não é nosso. Se além disso a gente consegue que eles se paguem sozinhos, isso é quando conseguimos que o financiamento seja menor ou igual do que a parcela do aluguel. Ali a gente começa realmente a utilizar o verdadeiro poder dos nossos investimentos imobiliários. Hoje estaremos juntos uns 15 a 20 minutos, mais algumas perguntas se tiver por aqui ou por ali. Hoje será uma live rápida. Primeiro porque estou sozinho, segundo porque tenho uma interminável quantidade de tarefas para culminar os nossos compromissos de todos os vídeos que a gente gravou ontem. Com isso falado, deixa eu ver se aqui tem um comentário, uns saludos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar aqui, bom dia, bom dia também. Eu não sei se escrevi certo ou errado. Já falar português é complicado, imagina escrever português é uma coisa surreal. Isso sim que é difícil. Então tá, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre quais são aquelas variáveis para aumentarmos as chances de ser aprovado no financiamento bancário. Então é essa. A primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa aluguel, o que significa aluguel para um investimento imobiliário. Opa, isso está meu, espera aí, está traçado. Vou mudar aqui os parâmetros estão todos errados. Vou ter que ir no raiz mesmo. Não tem problema. Dá para falar um monte. Então tá. Quais são aqui as variáveis que fazem que o financiamento seja mais fácil de ser aprovado ou não? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando um banco avalia nós, ele nos avalia de um aspecto quantitativo e de um aspecto qualitativo. Uma entidade financeira, qualquer seja, vai avaliar em nós quanto a gente ganha, quanto a gente deve, dívidas, e quanto a gente tem, ativos, patrimônio. Por outro lado, não é suficiente com quanto a gente ganha, também é importante responder para eles faz quanto tempo, fazendo o quê. Efetivamente, a gente vai ter que demonstrar outros aspectos que estão envolvidos com nossos ingressos, com nossas rendas, que façam se um total diferencial enquanto a serem aprovados ou recusados. Outro aspecto importante que a gente precisa ter em consideração quando está sendo avaliado é que quando a gente pensa em investir em apartamentos, normalmente nós autoeliminamos. E isso é um erro terrível, porque nós achamos que somos geralmente mais pobres do que a gente realmente é. E talvez entendendo como mover aquelas pequenas variáveis,
você vai conseguir ser mais rico e demonstrar maior renda do que você acha que você tem hoje em dia. Tá? Vou responder ou vou falar um pouquinho mais técnico antes de falar de um jeito um pouquinho mais amigável. Tá? Uma entidade financeira vai olhar em você a sua renda. Tá? Isso é meio que óbvio. Só que a renda é insuficiente, porque você pode ganhar 100 mil reais e ficar super mega endividado. Ou você pode estar com zero dívidas, ganhar muito dinheiro e não ter nada de patrimônio. Isso também é estranho. Levanta alertas. Se você tem rentas altas, você não tem dívidas e não tem patrimônio nenhum, é estranho. Em que você gasta o dinheiro, então? Outro aspecto importante a considerar, olha, se você não tem dívida nenhuma, e você, por que você não tem dívida nenhuma? Você não tem historial financeiro, nunca pediu um financiamento, nunca, não tem um cartão de crédito, não tem um cheque, não faz boleto, ou seja, você não tem historial financeiro. Isso também é ruim. O motivo pelo qual o banco consegue te dar um empréstimo, um financiamento de vivenda, é porque ele tem certeza que você efetivamente vai conseguir pagar esse financiamento. Dito de outra forma, o único jeito de uma pessoa conseguir ser aprovado por uma entidade financeira, um banco, para conseguir um crédito hipotecário, conseguir um financiamento, é se e só se você conseguir demonstrar que você consegue pagar a parcela desse financiamento. Só que detalhe, você não precisa demonstrar que você consegue fazer isso hoje. Você só precisa demonstrar que você consegue pagar a parcela do seu financiamento lá na frente, no futuro, quando você receba as chaves ou esteja próximo à entrega desse apartamento. E aqui tem como falar, uma visão muito interessante. E é que tu não precisa ter hoje, uma aprovação bancária para conseguir investir. Você perfeitamente bem pode investir no período de obra ou na planta, num empreendimento, e se preparar para conseguir investir. Então a pergunta é, vamos supor que vocês já entenderam essa parte, vocês se animam e investem e assinam um contrato de promessa de compra e venda, negociam essas parcelas da entrada e bora lá, você conseguiu investir. Uhul, parabéns, ótimo. Você se transformou em investidor. Agora, nada garanta que você vai efetivamente conseguir fazer com que seu apartamento se pague sozinho. Investir não é suficiente, você tem que fazer mover aquelas variáveis para conquistar isso. Claro, tem que ser feito antes de investir. Por isso que a gente vai fazer todo um workshop, todas umas aulas, daqui a uma semana e meia, para você conseguir fazer isso. Mas é importante entender quais são aquelas variáveis que fazem que você seja aprovado ou recusado do financiamento. Então, eu falei agora há pouco que as variáveis que uma entidade financeira vai enxergar de você são ingressos, dívidas e patrimônio. Tá? E também falei há pouco que a única coisa que você precisa fazer é demonstrar que você consegue pagar a parcela do seu financiamento. Então, vamos tentar entender como que estas variáveis se mexem umas com as outras. Então, a primeira coisa que preciso que você entenda é que do total da sua renda ou renda familiar, uma entidade financeira vai emprestar para você, vai dar de financiamento, no máximo, a parcela do financiamento tem que ficar no máximo de um 30%, talvez um 35%. No caso do Chile, é 25%. No caso do Brasil, é 30%. Tá? 30%. Não mais do que isso. Ou seja, se você ganha 10 mil reais por mês, a parcela do financiamento não pode ser maior do que 2.500, 3 mil reais por mês. Que coincidentemente, mais ou menos é parecida com a parcela de uma entrada de um apartamento de uns 500 mil. Então, outro jeito de você calcular de um jeito rápido, sem ficar muito estressado com quanto que vai conseguir de financiamento,
é pegar a sua renda e multiplicar ela por 50. Você ganha 10 mil reais por mês, multiplica por 50 e mais ou menos é isso que vai receber de financiamento. 10 mil por 50 dá, peraí, calculadora, rapidinho. 10 mil por 50 vai dar 500 mil. Ah, mas Inácio, o apartamento que estou querendo comprar vale 1 milhão. Ah, então vai ter que pagar de entrada os outros 50%. Ah, mas o apartamento que eu quero custa 750. Você vai ter que dar 250 mil de entrada. Ah, mas que o apartamento que eu quero vale 600 mil. E você vai ter que dar 100 mil de entrada. E talvez um pouquinho mais, porque o 500 mil vai te dar, no máximo, 80%. Ou seja, 20% da entrada você vai ter que pagar. Com isso falado, esse é um cálculo super geral. Ou seja, eu estou sendo bem generalista. Peraí, só um minuto que eu vou ligar o ar-condicionado, tá um pouquinho quente aqui já. Deu. Opa, acabou minha água. Ah, melhorou. Então, quais suas variáveis que fazem que você aumente a sua chance de ser aprovado? Número 1, não investir de entrega imediata, salvo você imediatamente saiba que pode qualificar. Para isso, basta ter uma reunião de análise financeiro com um dos nossos analistas e você vai poder avaliar se você realmente cumpre com as condições ou não. Segundo, quando você enxerga seu futuro para melhorar suas chances de qualificar no futuro, na data de entrega de chaves, eu recomendo que você calcule sua renda multiplicada por 50. Se você não quiser testar muito o assunto, multiplica por 45. Aí você tem muitas, vai chegar a um número que é muito perto do máximo que você vai conseguir de financiamento. Aí você adiciona 20%, que é o 20% da entrada, e esse é o valor do apartamento, o orçamento do apartamento que você, ou investimento imobiliário que você pode fazer. Aqui a gente fala de apartamentos, portanto, vou me referir só em apartamentos. Ok? Ou seja, se você quisesse comprar um apartamento de 500 mil reais, 20% de entrada seria 100 mil reais. Então, 400 mil dividido por... Peraí, calculadora novamente. Cadê a calculadora? Ah, fechei o negócio. Peraí. Calculadora. Abrir novamente. 400 mil dividido por 50 me dá 8 mil. Ou seja, que se você tiver uma renda de entre 8 mil a 10 mil reais por mês, aproximadamente, você poderia mais ou menos que investir em um apartamento de uns 500 mil. Tem incorporadora que são um pouquinho mais exigentes. Vão pedir para você renda de 11 mil, 12 mil. Ou seja, eles vão exigir 45 vezes sua renda, 46 vezes sua renda. Tá vendo? Não é tão difícil de calcular. Com isso falado, Inácio, mas se eu ganho 6 mil reais por mês, será que não posso investir? Não. Inácio, mas se eu ganho 20 mil reais por mês, já é garantido que eu posso investir? Não necessariamente, porque você pode ganhar 20 mil, 30 mil, 50 mil por mês. Se você está muito endividado hoje, você não vai conseguir. Para essas pessoas que estão muito endividadas, a solução é se preparar para investir. Ou seja, aquele carro no financiamento que está te incomodando hoje, esse carro tudo, daqui a data de entrega, daqui a 12, 24, 36 meses, 48 meses, que é a data de entrega do apartamento, é tempo mais do que suficiente para você terminar de pagar aquele crédito pessoal que está te incomodando, aquele carro, tenta se preparar para não renovar o carro ou eventualmente perto da data do financiamento, vender o carro, comprar um carro mais barato, passar o período do financiamento e logo trocar o carro novamente, tá? Mas o importante é que na data de entrega do apartamento você esteja muito preparado, que você tenha ingressos sem dívida ou muita baixa dívida e que você tenha como demonstrar patrimônio também. Isso me leva no outro ponto da balança. Ah, mas se eu ganho super pouco, eu ganho 5 mil, 6 mil, 7 mil por mês, aí eu não posso investir.
Falso. Você tem que procurar investimentos que estejam no intervalo que você realmente precisa para investir. O intervalo de renda é pegar sua renda, multiplicar ela por 45 a 50 vezes sua renda, e mais ou menos esse é o valor que o banco vai te emprestar. O diferença para cima, mais um 20% de entrada, é o valor do apartamento que você pode trabalhar. E aí um segredo. As pessoas que ganham rendas mais baixas, geralmente têm gastos menores. Eu falo generalidade aqui, obviamente tem casos e casos. Uma pessoa jovem, por exemplo, tem entre 25 e 30 anos, e tu mora com teus pais ainda, tu ganha 7 mil reais por mês, 8 mil reais por mês, 5 mil reais por mês, e talvez você consiga fazer poupanças muito altas, 3 mil, 4 mil por mês. Então, portanto, o segredo para essas pessoas que ganham pouquinho dinheiro é aumentar a capacidade de pagamento mensual, ou seja, não pagar um 20% de entrada, pagar um 25, 30, 40 ou 50% de entrada, para aí sim conseguir investir de forma financeiramente responsável. Ah, mas isso é muito difícil. Bom, eu nunca falei que ia ser fácil. Eu disse que era possível. E para as pessoas que têm rendas mais baixas, esse é o caminho. O caminho é gastar menos e fazer com que você salve mais por mês durante um período de construção do prédio para você pagar um 25, 30, 35% da entrada. Daí a exigência de renda diminui porque o valor a ser financiado é muito menor. Entendeu? Esse é o segredo que estão utilizando muitos jovens hoje em dia para conseguir investir em apartamentos, tá? E para conseguir financiamento realmente. Também o fato de você pagar 25 ou 30% de entrada ajuda muito a que o apartamento se pague sozinho. Isso permite que a taxa de juros seja menor. Por quê? Porque você está deixando em garantia o apartamento, e o apartamento é uma garantia muito mais real. Você está botando mais dinheiro dentro do negócio. Você que está arriscando mais. Quanto mais você arrisca, menos risco para o banco. Consequentemente, menos risco para o banco, taxas de juros mais baixas. Tampouco levando um extremo, onde que você financia 90% do apartamento e o banco só financia 10%, excetuando seja sua casa própria. Aí sim, claro, quando seja sua casa própria, se puder pagar à vista, melhor ainda. Com isso falado, se você não tem história financeira nenhum, outro segredo é investir a entrega futura, porque você tem um ano, ou dois, ou três para construir história financeira com seu CPF. Inácio, e esse negócio do score bancário, o que que é? Olha, o score bancário é uma métrica que utilizam os bancos para definir a chance de pagamento que você tem, que não é a mesma coisa que o valor da parcela que você pode pagar. São duas coisas diferentes. Se você tem um muito bom score bancário, simplesmente está falando para o banco que você tem altas chances de conseguir cumprir com o compromisso que você adquire. Você é bom pagador. Simplesmente isso. Mas não é insuficiente. Você, além disso, tem que demonstrar que a parcela que você está pedindo consegue pagar de forma tranquila. É por isso que, no máximo, os bancos entregam 30, 35 no limite de percentual da sua renda para uma parcela de um financiamento de vivenda. Considerando o parcelamento de vivenda, também a parcela do carro. Seja, se você tem uma parcela do carro você ganha 10 mil reais, a parcela do financiamento não pode aumentar mais do que 3 mil reais. Se você tem uma parcela de um carro de 1.500, você comeu 50% da parcela. Solução? Quitar o financiamento do carro ou simplesmente vender o carro e comprar um carro menor. Pode ser um caminho também. Daí o carro vira um patrimônio seu, um ativo que é patrimônio. Você do carro vale, sei lá, um carro de 50 mil reais e você está devendo 20 mil. O seu ativo é 50 mil, mas seu patrimônio é o que você realmente tem. O que você está devendo é passivo. Entendeu? Então tem ativo menos passivo igual patrimônio. Gente, eu sei que falei muita coisa hoje. Eu sei que deve ter várias dúvidas. É por isso que eu vou convidar vocês a que a gente comece a bater um papo
para a gente comentar sobre esse assunto. Eu viajei sobre muitas ideias aí e queria tentar organizar essa conversa com perguntas. Aqui o Jussara nos diz bom dia, muito bom dia. A Ana nos diz bom dia também. Priscila nos diz bom dia. E Paulo nos pergunta, queria saber se tem alguma espécie de linha de crédito para imóveis comerciais. Paulo, nosso modelo de Broker Digitais Brasil funciona assim. Nós criamos comunidades de microinvestidores, não grandes investidores que compram muitas unidades. Microinvestidores, como você, que está procurando uma unidade, dois apartamentos, tipo assim, bem de boa mesmo. Microinvestidores, pessoas comuns, trabalhadores, pessoas que todo dia se esforçam para ganhar dinheiro. Esse é o nosso nicho. E ajudamos eles a negociar em conjunto com as incorporadoras. Ou seja, nós utilizamos a força da comunidade para negociar melhores condições comerciais para um empreendimento. Daí a gente cria, em conjunto com a incorporadora, como chama? Uma oportunidade de investimento. Muitas vezes essas oportunidades são lançamentos. Lançamento quer dizer que são as primeiras unidades que estão saindo no mercado. Nós aqui falamos lançamentos, mas na real é o lançamento de uma oferta. Isso quer dizer que pode ser tanto uma oferta de umas novas unidades, quanto um projeto que já foi lançado, que a gente mexeu com ele, deu uma mexida, deixou a oferta ainda mais atrativa. Última coisa, antes de avançar, cara, para outras perguntas, que eu vejo aqui que o YouTube está tá bastante ativo. Instagram também pode perguntar, tá, gente? Pode me perguntar que eu vou tentar responder o melhor possível. Não é fácil fazer live sozinho. Em outro idioma ainda. Um detalhe, se você... Eu aqui falei muito de entrega futura, investir quando ainda está na planta, quando ainda está em obra, porque entrega futura me permite me preparar. Basta que a incorporadora entenda por que hoje não consigo, mas vou sim conseguir no futuro e convenço a incorporadora de fazer negócio comigo. E, obviamente, começo a trabalhar, eu, como investidor, começo a trabalhar para esse objetivo. Cumpro com o meu compromisso. E isso é super possível hoje em dia no Brasil. Já fizemos 2 ou 3 vezes antes no passado e proximamente vamos também fazer no próximo workshop, trabalhar com uma incorporadora que tem essa flexibilidade de apoiar a nossos investidores para dar, no mínimo, dar aquela chance. Me dá uma chance, uma oportunidade de pelo menos tentar e dar cláusulas de saída no caso que você não consiga sair, no caso que você não consiga o financiamento, que deve ser uma pergunta que está na sua cabeça. Ah, Inácio, bacana. Investo na planta, começo a pagar a entrada em parcelas, beleza, me preparo para o financiamento. E se não conseguir o financiamento? Aí é onde que nascem cláusulas de saída. Vou deixar isso aí stand-by um segundo, porque vamos supor, no contrário, que você tem possibilidade hoje, já, de conseguir um financiamento, mas você também sabe que no futuro próximo você não vai ter essas chances quanto você tem hoje. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você hoje trabalha como dependente. Você tem um contrato com uma empresa, eles te contrataram há tempo atrás, você tem um contrato indefinido, você está trabalhando de boa, ganha um bom salário e você está sentindo falta está com vontade de empreender, se independizar, criar um negócio, seja como for. Tá. Se esse fosse o seu caso, é importante que você saiba que você vai desmelhorar suas condições de crédito. Porque você vai ter que demonstrar, no mínimo, 2 anos de historial do seu empreendimento para ver se esse empreendimento que você está empreendendo, valga a redundância, realmente deu certo. Ou seja, você está empeorando sua situação financeira. Para essas pessoas, nesses casos, eu recomendo exatamente o contrário, investir em entrega imediata. O problema de investimento em entrega imediata é que, se bem você qualifica para um financiamento hoje, é mais seguro nesse sentido, porque não tem risco de não qualificar, porque você tem que qualificar hoje, eu te entrego o meu dinheiro, você me qualifica, pronto, entrega imediata. Imediatamente fazemos o negócio. Aí você enfrenta outro desafio, que é a entrada. Aí você não vai poder pagar a entrada parcelada. Você vai ter que pagar a entrada à vista. E não é todo mundo que tem 50 mil, 60 mil, 100 mil reais à vista para pagar.
Inácio, mas eu já vi incorporadoras que oferecem parcelas posterior à data de entrega. Isso é verdade, existe, só que essas parcelas têm juros. Lo qual, olha, até dava para bancar esses juros se e só se o aluguel seja suficientemente alto contra a parcela do financiamento, tal que essa diferença realmente consiga pagar o custo desses juros. Aí poderia ser um caminho. Então, quando a gente começa a analisar essas variáveis, você tem que ter uma mentalidade muito mais financeira, uma mentalidade muito mais de investidor mesmo, não tanto mentalidade de família. Ah, não, eu não vou investir porque está me cobrando juros. Olha, se os juros que tu está me cobrando me permitem fazer um investimento onde que eu vou ganhar mais dinheiro do custo financeiro daquele empreendimento, eu topo, eu tô dentro, entendeu? Então, essa aqui não é uma coisa eu quero, não quero, eu faço porque eu gosto. Aqui, os gostos pessoais e sei lá, as apreciações ou sugestões pessoais valem pouco ou nada. Você tem sim que ter uma visão muito mais fria e calculadora de, olha, eu tenho um custo por esse lado, juros X, ganhança por esse aqui, somando, restando, quando eu vender o apartamento, estou no lucro. Então, bora para frente, ok? Então, Paulo, nós não temos imóveis comerciais, nós trabalhamos única e exclusivamente com apartamentos, apartamentos residenciais, apartamentos para outras pessoas morarem. A gente compra apartamentos ou investimos em apartamentos, aqui nós, comunidade, investimos em apartamentos com o claro propósito de alugá-los, não para morar. Eu compro apartamentos pequenos para outras pessoas morarem. Simples assim. Por quê? Porque imóveis comerciais são muito bom negócio, é mais rentável, é levemente mais rentável, só que o risco aumenta muito. Quando eu falo risco, nossa, aumenta muito. Porque se tiver pandemia de novo, uma recessão novamente, ou com a macroeconomia, guerras e coisas por estilo, quem sofre são os negócios. Mas pessoas vão ter que precisar de um lugar para morar sempre. Então, portanto, casas de luxo também não. Tudo que seja luxo, não. Eu não. Eu vou na classe média emergente, que precisa um lugar para morar. Apartamentos de alta demanda de aluguel, crescente, idealmente. Esse é meu nicho, é ali que eu foco minhas energias. E é ali que a gente negocia também. Tá? Porque luxo, hoje tem muito, mas se tiver uma recessão ou uma crise nova, as pessoas trocam luxo por básico. Entendeu? E, no contrário, são investimentos de rendas médias, onde pessoas de classe baixa, quando aumenta seus ingressos, quando a economia vai muito bem, pessoas de classe baixa passam para esses apartamentos de classe média. E quando tem, no contrário, recessão, pessoas do luxo diminuem para a classe média. Então, portanto, classe média sempre tem alta demanda de aluguel, ou tem uma alta demanda de aluguel. As chances são de ter maior demanda de aluguel nesse segmento. Tá? Qual que é esse segmento, Inácio? Olha, 300 mil, não muito menos do que 300 mil, tá? Porque aí baixamos para produtos Minha Casa Minha Vida, nada de errado com isso. Minha Casa Minha Vida tem 3 segmentos, o mais econômico, médio e alto. Alto de Minha Casa Minha Vida é 250 para 350 mil reais. Aí para cima, já passamos a um segmento médio. De 800 mil para cima, já passamos um segmento alto. Obviamente, de região em região vai mudando. Mas se você compara de renda, é ali nesse segmento de 300 mil a 600 mil, ou seja, vamos fechar uma média de 450, 500 mil, é ali que está o doce, é ali que estão os apartamentos mais doce. Inácio, quer dizer que apartamentos de 1 milhão de reais não é bom negócio? Não, não foi isso que eu falei. Inácio, quer dizer que apartamentos de 250 mil não é bom negócio? Não, não é isso que eu falei. Eu falei que eu procuro nesse intervalo
porque a parcela fica uma parcela que eu consigo pagar, parcela de 2.000 a 3.000 reais, com o ingresso, que não é tão difícil de conquistar, consigo investir, consigo esse financiamento, e por aí vai a história. Outra coisa que a gente não faz é terrenos. Terrenos também não. Por quê? Porque terreno dificilmente consigo alugar. Então, portanto, investir em apartamentos, fazendo com que se pague sozinhos, não quadra com terreno. Quer dizer que terreno é ruim? Não, não foi isso que eu falei. Terrenos pode ser muito bom, só que você vai ter que pagar o terreno, dificilmente vai conseguir financiamento de terrenos e vai ter que esperar a valorização, vender para ganhar o lucro. Em apartamentos, você compra hoje, não paga nada, paga as entradas, as parcelas da entrada, consiga o financiamento e o financiamento que paga, desculpa, o aluguel que paga o financiamento. Ou seja, na real, você só paga a entrada. Ou seja, você consegue investir em apartamentos só com sua capacidade de pagamento mensual. Isso para mim é uma coisa que quebra a minha cabeça. Por isso que eu sou tão apaixonado com apartamentos de aluguel. Porque eu consigo comprar eles só com a minha capacidade de pagamento mensual e, obviamente, me preparando para financiamentos. Paulo, desculpa me estender tanto na sua pergunta, mas eu queria deixar bem claro por que a gente não trabalha com imóveis comerciais, nem terrenos, e só focado em apartamentos e não casas. Casas também não, não porque não seja bom negócio, é porque é difícil ter ou negociar muitas casas. Mas é muito fácil, bom, muito fácil não, mas é mais, aumenta, as chances são que é mais fácil de negociar um prédio completo, por exemplo. Tu pode ter certeza, Paulo, que daqui a uns meses, essa comunidade do Brasil vai estar negociando com as incorporadoras o prédio completo. De fato, a gente já meio que está na conversa de alguns, tá? Ainda muito cedo para garantir, mas no segundo semestre desse ano, tu pode ter certeza que isso vai acontecer. Espero ter respondido, meu querido. Aqui a Karen nos fala bom dia, Marco nos diz bom dia. Eu já olho o Instagram, tá? Pode perguntar. Brenda nos pergunta: como negociar parcelas de valores pequenos com os bancos? Brenda, parcelas dependem do valor do financiamento, tá? A parcela do financiamento depende de três variáveis. Toma nota, Brenda. Número um, a mais forte de todas, número de anos do crédito. Quanto mais anos, mais baixa a parcela. Certo? É óbvio, mas não é evidente. Agora que eu falei, é óbvio. Quanto mais anos, mais baixa fica a parcela. Portanto, você que é uma parcela pequenita, bota mais anos no teu financiamento. Ah, mas é que eu vou acabar pagando o duplo, o triplo do valor do apartamento? Na real, não. Quem vai pagar vai ser o próprio ativo imobiliário que vai se pagar sozinho. O dinheiro não sai do teu bolso. O único dinheiro que sai do teu bolso é aquele que paga entradas. Beleza. Só que chega um limite, né? Olha, aqui no Brasil, já vi financiamentos de 35 e até 40 anos, mas vamos fechar em 30 anos, que é o que mais acontece. Financiou há 30 anos, não pode aumentar mais anos, então chegou um limite. Mesmo assim, a parcela está muito alta ainda para você, Brenda, né? A segunda variável que você pode negociar é a taxa de juros. Olha, é uma variável que dá para negociar, mas não muito. Dá para negociar como? Eu falo isso que é uma forma de explicar isso que eu me vestir de noiva e noivo. Minha filha casou há 2 semanas atrás e ela preparou o casamento dela um ano. Demorou para 1 ano e meio. Ela demorou para se preparar para esse casamento. Mas quando ela casou, gente, era a mais linda da festa. E exatamente isso que tu quer, Brenda. Quando chegar a hora do financiamento, você quer ser a mais linda da festa. Todos os bancos vão querer dançar com você. Se você é a mais feinha da festa, ninguém vai querer dançar com você. Se você é a mais bonita da festa, os juros vão ser mais baixos, portanto, porque você é a mais bonita, você é a mais atrativa como pessoa como pagadora. O banco quer te emprestar dinheiro, só precisa saber que você vai poder pagar. Só isso. E você demonstra isso com renda, dívida e patrimônio, essas três variáveis, e sendo equilibrada. Por último, a terceira variável que afeta o valor da parcela, minha querida Brenda, é a minha favorita, que é o percentual de entrada. Quanto mais entrada você dá, mais baixo
fica a parcela do financiamento, porque menos financiamento você pede. Como você pede menos financiamento, 70%, 60% de financiamento, vamos supor, a garantia do apartamento, uma garantia real que sustenta o financiamento. Talvez você saiba, ou talvez não, mas financiamentos de vivenda, a característica que tem é que só pode ser utilizado para comprar um apartamento particular. É avaliado apartamento por apartamento, propriedade por propriedade. Ele é autorizado única e exclusivamente para comprar essa propriedade que você solicitou. Você não pode pegar esse financiamento e comprar uma outra propriedade. Você não pode pedir um préstamo para um apartamento e comprar um terreno, por exemplo. Isso não é possível. Então, portanto, a garantia. Por quê? Porque ele fica pictorado, ele fica como garantia daquele financiamento. Ou seja, se você não pagar, o banco você paga leiloando, fazendo um leilão do seu apartamento. Daí ele vai vender por 60% do valor do mercado. Tá, mas você pediu 60% de financiamento, então, portanto, a garantia do apartamento é uma garantia real. Se ele tivesse que leiloar o apartamento, ele recupera 100% do valor prestado. Entendeu? Por isso que financiamentos menores de 60%, 70% e não 80%, 90% não são tão burros, não. Não é tão tonto, não. Ou seja, no contrário, pagar 20% ou 30% de entrada ou 40% de entrada não é tão tonto, não. Porque os juros diminuem e a parcela do financiamento diminui, fica muito mais fácil que o aluguel seja maior do que o financiamento e essa diferença você pode utilizar ainda para quitar o financiamento mais rápido, mais rápido, mais rápido. Ou seja, o dinheiro realmente não sai do seu bolso. O dinheiro realmente sai do próprio negócio que você está fazendo. O desafio, então, minha querida Brenda, é me preparar, me vestir de noivo, ser o mais bonito da festa, ingressos, dívida, patrimônio, na data de entrega. E segundo, pagar o máximo possível de entrada. Quanto mais, melhor. E aí me leva ao último ponto. Como que você consegue pagar entradas maiores? Bom, investindo em projetos de mais longa data, que sejam entregues mais no futuro. Para quê? Para ter mais parcelas para pagar entradas, mais reforço para pagar a entrada, e quanto maior a entrada, melhor. Para isso você precisa muito tempo, para que a parcela fique pequenininha. E se você tem capacidade de pagamento parcela mais alta, paga parcela mais altas para que você consiga realmente pagar 20% ou mais do que 20%. Tá? O mínimo é 20% hoje em dia no Brasil. Menos do que isso existe, mas eu recomendo trabalhar com no mínimo de 20% de entrada. Idealmente, 30% de entrada. Combinado? Espero ter respondido. Resumo da ópera. 3 variáveis que afetam o valor da parcela do financiamento. Que afetam, tem mais, mas essas 3 são as mais fortes. Número de anos. Quando chega ao limite, trabalha os juros, se vestindo de noiva. E terceiro, a variável mais importante, a que tu realmente pode mexer, é a entrada. O percentual de entrada. Paga mais entrada. Ah, não estou conseguindo financiamento. Paga mais entrada. Uma vez minha mulher fez um investimento lá no Chile. Ela se preparou para um 85% de financiamento. Chegou a pandemia, os bancos bloquearam todo. Ela conseguiu um financiamento de 65%. Peguei o dinheiro que eu tinha que estava me preparando para outro investimento. Peguei o meu dinheiro, passei para ela. Ela conseguiu autorização. Vendimos o apartamento. Ela recuperou sua poupança. Fiz a monetização do período de obra, de valorização de obra, que é o período de maior valorização do imóvel. Ela recebeu o dinheiro dela, mais a ganhança do capital. Eu recebi meu dinheiro de volta e os dois voltamos a investir em projetos por separado, dando um 30% de entrada. Ou seja, fizemos um ciclo rápido de investimento. Tá? Então, não desista nunca de conseguir um financiamento. O segredo o maior segredo de todos é dar maior entrada. Você consiga dinheiro com um parente. Me presta, não sei, está faltando 50 mil reais? Pede emprestado para um familiar 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Você divide o lucro da venda do apartamento, se quiser, mas pelo amor de Deus, nunca pare se você já tem um contrato, nunca desista disso. Não pague a multa. Tá bom? Tá, vamos continuar respondendo mais perguntas aqui. Nossa, tá passando a hora super rápido, peço desculpas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram, para ser justos. E não vejo perguntas no Instagram. O pessoal do Instagram tá mais quietinho.
Opa, aqui tem o Arthur GSR que está me perguntando. Como avaliar o gasto do condomínio? Boa pergunta, meu querido. A primeira coisa que você deve saber é que os gastos do condomínio, os gastos condominiais, são de responsabilidade do inquilino. Quem paga é o inquilino. Portanto, esse é o primeiro fator. E você pode calcular um valor médio metro quadrado. Você pode procurar, vamos supor que você está analisando, sei lá, Jundiaí ou Indaiatuba, que são cidades do interior de São Paulo. Você pega a cidade de Jundiaí, procura um setor onde que você está avaliando e procura outros apartamentos no setor de mais ou menos mesmos metros quadrados e mesmo número de quartos e banheiros. Ou seja, a tipologia igual, metros quadrados parecidas, idealmente novos. Porque se você pega um usado, não é a mesma coisa. Novos ou seminovos. Ou seja, de pouco uso, relativamente novos, que entregam faz pouco tempo. Aí você averigua qual que é o valor do condomínio e isso vai te falar aproximadamente quanto que é o valor de condomínio que você pode ter projetado no investimento que você está avaliando nesse momento, tá? É assim que eu faço, ou se não, calculo uma média também. Também pode calcular uma média. Eu não sei de cabeça agora a média do Brasil, eu sei de cabeça a média do Chile, mas é isso. Espero ter respondido. Peraí. E não vejo mais perguntas aqui no Instagram. Tá. Vamos continuar então com perguntas no. Desculpa aqui. De Tiffany. Não, Tafni Soares. Tafni Soares. Desculpa se eu falei errado o teu nome, tá? Boa tarde. Eu pedi os primeiros 10 minutos. Eu perdi os primeiros 10 minutos da live. A ideia seria investir em apartamentos na planta para vender o aluguel? Ou a live ficará salva? A live ficará salva, você pode olhar. E sim, a ideia, nossa proposta para o mercado brasileiro, que já fizemos isso no Chile, no Caribe, na Espanha, é criar uma comunidade de microinvestidores. Negociamos com as incorporadoras como se fôssemos um grande fundo de investimento imobiliário, sem necessariamente serlo, e conseguimos melhores condições comerciais. Ponto final. É isso aí. E hoje eu estava falando sobre as condições para conseguir aquelas variáveis que afetam positiva ou negativamente para conseguir financiamentos, tá? Mais ou menos que falei sobre isso hoje. Adilson Almeida nos pergunta: com uma renda de 5 mil, só posso financiar um apartamento de 150 mil ou nem consigo financiar? Cara, rendas de 5 mil, você... Como te responder de um jeito que seja amigável? Com 5 mil reais, você está muito vulnerável, meu amigo. O que significa ser vulnerável? Significa que se você tem um acidente, você tem qualquer imprevisto nas suas gastos, nas suas despesas, você vai parar de pagar o financiamento ou qualquer problemática que você tenha, você vai deixar para trás as parcelas do financiamento. Essa é a vulnerabilidade que o banco vê. Quer dizer que você não pode financiar? Não, não falei isso. Eu falei que era mais difícil porque o banco vê você como uma pessoa mais vulnerável. Entendendo como vulnerável, uma pessoa que, ante câmbios imprevistos na sua vida, olha que a vida é uma montanha russa, hoje estava para cima, amanhã estava para baixo, outro dia para cima, outro dia para baixo. Não é uma coisa linear. Agora vai depender muito de quem você seja. Talvez você é engenheiro, é médico, e está ganhando 5 mil porque você está fazendo sua prática profissional. Está fazendo um plantão, acabou de chegar ao país. Então, hoje tu ganha 5 mil, mas daqui a 2 anos você vai ganhar 10 mil, porque você está, sei lá, construindo uma carreira. Hoje você ganha 5 mil porque você não tem título, mas daqui a um ano, quando você pegar o título, você vai duplicar seu salário. Eu não sei realmente suas condições. Se você tem chance de passar de 5 mil para 8 mil ou 10 mil reais de renda nos próximos 2 ou 3 anos, talvez você se consiga. Agora, eu falei no início da live,
eu falei no início da live que um jeito rápido de calcular quanto financiamento eu vou conseguir é pegar meu valor e multiplicar por 50 ou 45. Então, se você pega uma calculadora e pega 5 mil reais, 5 mil, 1, 2, 3, multiplicado por 50, dá 250, que é o cálculo que Adilson fez. Só que detalhe, Adilson, talvez você vai conseguir um financiamento de 250 mil, 200 mil reais, que tem empreendimentos bem bacanas que eu já analisei em faixa de 260 mil. Tá, mas você tem que pagar o 20% da entrada, 30% da entrada, ou seja, por 0,3, você tem que pagar, sei lá, 50 a 75 mil de entrada. Ou seja, realmente você vai pedir uns 200 mil de financiamento. 175 mil para 200 mil de financiamento. Você não vai pedir 250 mil de financiamento. Tá vendo? Ou seja, você tem que trabalhar no seu orçamento. Não intenta comprar apartamentos de 500 mil. Talvez você possa tentar pagar um apartamento de uns 300 mil, só que dando um 40% da entrada. Ou seja, o segredo para você, meu amigo, não é no financiamento, é na entrada. Sujeito a um financiamento. Não sei se consigo me explicar. É isso. Luiz Bonfim nos pergunta: parabéns pelo trabalho, tenho aprendido bastante. Luiz, muito obrigado. Não é fácil explicar uma coisa em palavras que precisa de um papel e lápis. É por isso que a gente trabalhou todos esses dias com a Vanessa aqui na minha casa em criar um conteúdo que podamos gravar em vídeo apoiado por gráficas para que seja mais fácil de entender. E isso vai ser liberado na semana do workshop, que começa no dia segunda, 20 de fevereiro, ok? Então, muita calma, muita paciência, muito obrigado pelo seu feedback. A gente está fazendo um trabalho com muito esforço, muito carinho, de forma muito séria, para que vocês realmente consigam entender essas variáveis que fazem que você realmente consiga investir de forma financeiramente responsável. Seja ou não o seu momento de investir. Porque, vamos supor que não seja seu momento. Você percebe que não é seu momento de investir. Tá tudo bem. Você pegou o conhecimento fica para você. A gente não vende curso online, tá, gente? A gente não vende curso online. Todo o conhecimento a gente tenta entregar nessa semana. E é nessas lives aqui. Aqui a Erika dá um parabéns também, muito obrigado. Alice Alcilene, desculpa, os nomes difíceis para mim. Disse boa tarde. E José Carlos nos pergunta: olá, quanto mais ano para pagar, não é maior o valor que paga de juros? Ficar muito longo prazo? Meu querido José Carlos, você está certo. Quanto maior o prazo, mais juros você acaba pagando. Só que detalhe, esses juros realmente não saem do teu bolso. Saem do próprio ativo imobiliário. Se você... Outra, não é quantos anos você saca ou consegue um financiamento. É quantos anos você paga o financiamento. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você paga e compra um apartamento de 500 mil. Você, para isso, consegue um financiamento a 80%, ou seja, você consegue um financiamento de 400 mil. Daí, as parcelas ficam 2.500 ou 3.000 reais, dependendo da taxa de juros, a 30 anos e paga 20% da entrada. Inclusive, é que eu estou usando o celular, mas eu poderia calcular exatamente. Mas tudo bem, vamos supor que seja 3.000 reais que fica a parcela. Se com 3.000 reais, graças a que você botou há 30 anos as parcelas, tudo bem que está pagando mais juros, tá? Fica um diferencial positivo no aluguel contra a parcela do financiamento. Essa diferencial positiva você pode utilizar para amortizar a dívida. Dinheiro que não sai do seu bolso, sai do próprio ativo que você está comprando. E você vai quitando, vai quitando, vai quitando, vai quitando, vai quitando. Outra, o aluguel, nesses apartamentos que eu falo aqui, ele é crescente. Porque a gente investe em apartamentos que são em setores de alta demanda de aluguel e essa demanda de aluguel é crescente no tempo. Então, portanto, você ajusta o valor do aluguel por inflação e por demanda de aluguel. Ou seja, se ali naquela região tem maior demanda, você aumenta o valor do aluguel.
E no ano que vem, aumenta de novo, e de novo, e de novo. E logo vende o apartamento. Você não precisa aguardar 30 anos. Portanto, você só pagaria esses juros que você está enxergando que pagaria a mais, se e só se esse dinheiro saísse do seu bolso. Ou seja, se você está pensando em comprar sua casa própria, aí se aplica aquela regra, a regra que tu está falando agora. Se for para investimento, as regras mudam. Espero ter me explicado, meu querido José Carlos. Tem que ser bem pragmático nesse negócio. É difícil, eu sei que é difícil, mas tem que ser muito pragmático. Pragmático é uma pessoa que não tem muito sentimento, que tipo assim, pragmático é, olha, 2 mais 2 é 4 e acabou, entendeu? Não tem um vínculo emocional. Ah, não, mas que eu quero, eu sonho, eu pensei, e fica emocionalmente vinculado com uma decisão. Não, mas que eu mereço uma casa própria porque eu mereço. Cara, esse não é o nosso papo aqui. Nosso papo aqui é, tipo assim, rentabilidade, lucro, pago juros, é um custo, mas tem uma ganância, tem o lucro, custo, é isso aí. Ingressos totais menos custos totais, rentabilidade. Você está me falando que os custos vão ser mais altos. Enquanto o ingresso total consiga pagar aquele custo, tá tudo bem. Tá bom? É isso aí. Shomar Souza nos pergunta: mas um apartamento de 150 mil, o aluguel vai ser compatível com para se pagar sozinho? Vai depender de quanto a entrada você paga, da taxa de juros e a quantidade de anos. É por isso que você tem que calcular se ele vai se pagar sozinho antes de investir. A maioria das pessoas, dos investidores, eu inclusive, quando começa a investir, faz isso de um jeito intuitivo. Primeiro, visita a sala de venda pilotos. Verifica se pode ou não pode pagar a entrada. Consegue pagar a entrada? Check. Ótimo. Passa para o seguinte problema. Financiamento. Consigo financiamento? Sim ou não? Consigo. Check. Entrega de chaves. Consigo aluguel? Ixi, o aluguel não paga o financiamento. Meus amigos, meu querido Sujamar, o jeito certo é exatamente no contrário. Você primeiro procura o aluguel, sabe, calcula, projeta, identifica, estuda quanto que é o valor do aluguel, calcula aquele financiamento para que fique perto do aluguel e logo vê quanta entrada você precisa. E aí você negocia a entrada para que fique do jeito que você consiga pagar. Entendeu? É no contrário. Primeiro, resolve o aluguel antes de investir, não depois. Primeiro o aluguel, financiamento e entrada. É no contrário. Ok? Nossa, muito comentário. Muito obrigado por isso. Vou avançar mais rápido, tá, gente? Brenda, obrigada. Saulo nos pergunta: boa tarde, a parcela do financiamento deve ser que porcentagem em relação ao aluguel? A parcela do financiamento deve ser que porcentagem do aluguel? Olha, em termos percentuais, se fosse exatamente igual e você ficar empatado, já está se pagando sozinho. Ah, tudo bem que vai ter custos, outros custos, custos de manutenção, custo de administração, tudo bem, mas o, o apartamento também está se valorizando. Um apartamento de 500 mil que você compra hoje não vale 500 mil daqui a um ano, ele vale 525 ou 550. Daqui a 10 anos, esse apartamento pode custar facilmente 850, 950 ou 1 milhão. Ou como aconteceu comigo, que eu comprei um apartamento em 400 mil reais aproximadamente, e quando quebrei, o banco me liga e me diz: olha, esse apartamento que tu comprou há 12 anos atrás, 12, vamos botar 10 anos para fechar a conta, vale 1.200.000. Então, portanto, vamos fazer uma reestruturação financeira. E, porra, eu era mais rico do que não sabia que era tão rico, não. Como era possível que um investimento que eu tinha feito com dinheiro que não era meu tinha acabado sendo o melhor investimento que eu já fiz na minha vida nos últimos 10, 12 anos e ainda nunca tinha tirado dinheiro do meu bolso para esse apartamento, porque quem realmente pagou as parcelas desse financiamento foi o aluguel. Então, que percentual, enquanto estiver empatado, tá de boa. Se tu conseguir que o aluguel fosse um 30% acima
da parcela do financiamento, ainda melhor. Aí você garante que vai conseguir pagar os 100% dos custos. Uma administração profissional de alguém te administrar teu apartamento, especialmente à distância, custa na faixa de 10 a 15% do valor do aluguel. Então, portanto, ali tem 10 a 15%. Então, 30% ainda te deixa uma merma, uma gordura boa para assumir todos os custos, tal que você tenha fluxo de caixa positivo. Esse fluxo de caixa positivo vai permitir que você amortize a dívida. Se não tem custo, amortiza a dívida. E outra, vocês aqui no Brasil têm financiamentos em reais, ou seja, fica cada vez mais fácil de pagar. Por quê? Porque tem inflação. E segundo, vocês têm um modelo de financiamento com parcelas decrescentes. Ou seja, a parcela do financiamento é decrescente, a parcela do aluguel é crescente. Ou seja, a diferença começa a aumentar. Portanto, mesmo ficando em contra, ainda pode ser um bom negócio. Benda falou que sim, conseguiu me explicar, obrigado. É sobre a compra de um apartamento na planta. Eu estou explicando como pode ser possível. Eu gosto muito de investimento na planta, mas as mesmas regras podem se aplicar para investimento na entrega imediata, tá? Aí os desafios mudam, aí é mais desafiante pagar a entrada. Por quê? Porque imediatamente você vai ter que pagar 20, 80% de entrada. E se não, existem incorporadoras que dão financiamento parcelado da entrada, que, claro, cobra juros. Mas tem mais juros da entrada, mais juros do financiamento, é duplo juro. Olha, se o aluguel conseguir pagar esse financiamento e pagar os dois, tá de boa, ok? Difícil? Mas possível. Vai depender de quê? Do valor do apartamento contra o valor do mercado. Se o aluguel é alto e a demanda de aluguel é alta e o valor do apartamento não é tão alto, esse tipo de fenômeno acontece. Aonde que acontecem esses fenômenos? Em setores emergentes. Setores que estão acontecendo coisas, não setores que já aconteceram. O segredo do investimento imobiliário é comprar barato e alugar caro, não é? Vou repetir. O segredo é comprar barato, alugar caro. Comprar barato quando não parece tão atrativo. Na planta, geralmente na planta. Setores que, olha, vai ter estação de metrô, mas ainda não tem. Olha, vai ter um trem que vai chegar aqui, mas ainda não tem. Futuramente vai ter essa estrada de terra, vai ser uma estrada de pavimentada. Boa. Olha, aqui vai ter um ponte. Não tem ainda, mas vai ter. Setores emergentes, não confundir emergente com ruim ou perigoso. Nada a ver uma coisa com outra. Emergente é um bairro que vai acontecer coisas, que está acontecendo movimentos demográficos também. Para onde que está crescendo a cidade? Está crescendo para o norte, beleza. Então você compra para o norte, onde que ainda não se valorizou tanto, mas daqui a 1, 2, 3 anos vai se valorizar. Então quando chega a hora de entrega de chaves, se você tem que alugar o apartamento, você comprou barato e alugou caro. Tá? E outra, custo por volume. Quando você negocia um apartamento, é um preço. 2 apartamentos, é outro preço. 10 apartamentos, é outro preço. Vamos negociar um apartamento, o prédio completo. Opa, aí já é outro preço. Isso é a força da comunidade. Tá? Olha, gente, estou me estendendo demais. Adilson fala, beleza, perfeito, ele entendeu, pelo esclarecimento. José Carlos pergunta, quais orientações você me dá? Tenho renda de 6 mil a mais 150 mil para investir. Poderia fazer. Já tenho minha casa própria e o restaurante é investimento. José Carlos, pela pouca informação que você compartilha comigo aqui, você está super bem prospectado para conseguir investir no próximo lançamento que a gente está preparando, tá? Então, fica por dentro da comunidade, participa do workshop, não perda nada disso, participa nas 3 classes. Se pode vir aqui nas lives perguntar, seja bem-vindo também, mas não deixe passar de analisar essa oportunidade de investimento que a gente está negociando bem agora com a incorporadora para o próximo lançamento nosso, que inicia daqui a uma semana, tá? Na segunda-feira que vem, será segunda-feira, 20 de fevereiro, que vamos começar com a aula 1. Não perda. Erika nos pergunta, eu posso comprar mais de um imóvel financiado? Pode. Tem vários bancos, primeiro. Se um banco te limita, tem outros. E segundo, você vai poder comprar quantos imóveis você quiser, enquanto você consiga demonstrar que pode pagar o financiamento
de um novo imóvel. Ah, mas como faço isso? Olha, é porque o aluguel faz parte da sua renda. Essa é a chave. O aluguel faz sim parte da sua renda. Obviamente, tem que ser com o contrato de aluguel e com os estados bancários que demonstram que você recebe isso. E esse é um ingresso variável, portanto, tem um percentual aí de que é descontado. Então, tem que demonstrar um pouquinho mais do que você realmente ganha. Josmar Souza, uma pessoa que financia imóvel por 30 anos fica preso sem poder investir em outro? Falso. Uma pessoa que financia um imóvel há 30 anos consegue investir em quantos imóveis quiser, enquanto demonstrar que a renda do imóvel, o aluguel, faz parte da sua renda. E é exatamente o que eu estou aqui comentando para a Érica também, meu querido Jomar. O problema é quando você mora na sua casa. Se você mora na sua casa, não tem renda, não tem aluguel. Aí sim você fica preso. Então, muito cuidado com que seu primeiro investimento seja sua casa própria. Aí sim você fica grudado e atrapado na dívida da casa própria por 30 anos. É muito. Eu recomendo que primeiro investimentos imobiliários pequenos que fiquem confortáveis, repetir o ciclo várias vezes, capitalizar e aí comprar a casa própria à vista. De fato, você poderia fazer isso em 10 anos, fazer vários investimentos imobiliários em 10 anos, pagar a casa própria à vista e não ficar em 30 anos. Ou seja, você cumpre o sonho da casa própria daqui a 10 anos, não daqui a 30 anos. Ah, não, mas é que eu queria minha casa hoje. Ah, bom, eu também queria um Ferrari hoje. Mas será que posso pagar? Se para comprar um Ferrari hoje, preciso ficar endividado por 30 anos, não tenho dinheiro para pagar o combustível do carro, acho que sou inteligente ou burro? Bom, por que tem que ser diferente na casa própria? A casa própria é um sonho. E, na minha opinião, tem que ser paga à vista. Tudo bem que quando você paga à vista, você pode refinanciar ela para tirar esse capital imobilizado e conseguir investir em outros apartamentos. Tudo bem. Mas essas são estratégias mais sofisticadas que não vale a pena que eu explique aqui agora. Aqui a Brenda me pergunta: como vou oferecer um apartamento para um inquilino se ainda não sou a dona? Você, quando você recebe o apartamento, quando você recebe a entrega das chaves, você é a dona sim. Talvez esse financiamento fica vinculado com o apartamento, mas você é a proprietária. O proprietário do apartamento é você, Brenda. O que acontece é que se você não pagar, o banco fica com o apartamento. Ele tira de você. Mas o dono do apartamento é você. Entendeu? Aqui, última pergunta, e com isso nos despedimos. Desculpa, eu atrasei demais. Boa tarde. Estou vendo um imóvel de 570 mil. Não vou dar 50 mil de entrada, consigo fazer financiamento, tenho 55 anos. Blá, não entendi. Boa tarde. Estou vendo um imóvel de 570 mil. Novo. Vou dar 50 mil de entrada. Consigo fazer financiamento, tenho 55 anos. Roseli, a resposta é informação insuficiente. Para saber se você conseguir fazer um financiamento, você tem que demonstrar a renda, quanto você ganha, faz quanto tempo, trabalhando para quem, fazendo o quê, quanto você deve, quantas são as suas dívidas. Endividada com o quê? Está endividada com apartamentos, com carros, com roupa, com cartão de crédito, linha de crédito. São dívidas de quê? Conseguir quitar? Você é boa pagadora ou não é boa pagadora? E, finalmente, patrimônio. Qual que é o patrimônio que você tem? Tá bom? Aí a Roseli me responde 10 mil reais de renda. Nenhuma dívida. Beleza. Parece ser que 50 mil reais de entrada é pouquinho. Eu recomendaria que você desse uns 100 mil de entrada, para que você consiga um financiamento de 80%. Senão vai ficar muito, muito, muito apertada, na minha opinião. Recomendo 20% de entrada no mínimo, se puder 30%, melhor ainda. Você está me dando 10% de entrada, nem 10%, 9%, 8%, muito pouco. Você vai precisar de um financiamento de 90%, não sei quem que está assessorando, quem que está te assessorando, mas muito cuidado. Não quadra os números para mim. É muito pouca entrada. O problema não é o seu financiamento, o problema é a sua entrada. Tá bom? Gente, me despido. Muito obrigado pela sua participação.
Pessoal do Instagram, não consegui prestar muita atenção em vocês, que o YouTube estava bombando. Forte abraço, nos vemos amanhã às 8, às 2, me castigo, esse do Chile. Nos vemos amanhã às 12h12 em ponto para conversar mais um pouquinho sobre investimentos imobiliários e como conseguir fazer com que eles paguem sozinhos, porque não é que magicamente se pagam sozinhos. Nós, como microinvestidores, devemos aprender a mexer com aquelas variáveis que fazem que o aluguel fique maior do que um parceiro do financiamento. Forte abraço, nos vemos e estamos em contato. Banners, marca, opa, deu.